Boa noite. Boa noite, Anne. Bem-vindos. Boa noite a todos que estiverem entrando. Eu e a minha tosse. Frio é tempo de rinite. E a gente tá vivendo um momento tão delicado, né, aí do Covid, então a tosse já gera uma apreensão, mas é a minha velha rinite. Anne, Theo, boa noite. Todos que estiverem entrando, bem-vindos. Bom, eu vou começar para a gente harmonizar aqui esse momento, para a gente começar a entrar numa sintonia. O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém me dá o retorno, por favor. Eu vou continuar e aí vocês me dão um retorno, tá, gente? Se tá dando para me ouvir bem. Então, para a gente harmonizar esse momento, para a gente começar a entrar nessa esfera, né, de reflexão. Obrigada pelo retorno. Eu vou ler aqui uma mensagem do livro Ceifa de Luz, Prescrições de Paz. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas, cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quando devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro,
esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço. Perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmelhe de rosa na rota que as leis do universo lhe assimilam no rumo da perfeição. Então, já iniciando esse momento de reflexão, vamos mentalizar nosso entendimento de Deus, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus e nos unirmos aqui em pensamento, em sintonia, criando uma esfera de harmonia, de paz. Iniciando este momento, agradecendo imensamente ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui em mais esta noite, refletindo sobre a nossa existência, refletindo sobre as nossas dores, sobre o porquê das nossas dores e pela busca da cura, da nossa evolução. Agradecemos pelo preparo e pelo amparo da espiritualidade amiga. Pedimos ao querido Mestre Jesus que, em sua misericórdia, nos auxilie, nos ajude, ampliando nossas mentes, nossa compreensão e nosso entendimento para tudo aquilo que necessitamos absorver, que necessitamos entender. E pedimos que a espiritualidade de luz possa estar conosco durante todo este momento, nos auxiliando em tudo aquilo que necessitamos, principalmente diante da nossa dor. E se pudermos pedir algo, pedimos por este mundo que tanto sofre com as dores da alma que se refletem nas dores do corpo. Pedimos alívio, pedimos alento para todas essas dores. E humildemente agradecemos por cada uma delas em nossas vidas, porque através dela temos a oportunidade de crescer, de nos fortalecer e evoluir. Muito agradecidos, iniciamos neste momento mais um estudo. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Desculpa, gente. Para quem eu ainda não falei, boa noite, bem-vindos todos. Pronto, deixa eu só ajustar aqui. Bom, mais uma vez aqui com vocês, né, trazendo algumas reflexões. Eu estava lendo preparando, escolhendo a mensagem, né, que eu li aqui do livro Ceifa de Luz. E parece que tudo que eu tinha preparado aqui para vocês, na verdade para nós, né? Porque a preparação, a minha pelo menos já começou aqui quando comecei a desenhar aqui, a anotar essas reflexões. Aí eu vi que essa mensagem pequena, né? Ela resume basicamente tudo que eu queria trazer aqui para a gente refletir junto. E eu quero fazer uma espécie de recapitulação de tudo que a gente vem vivendo, de tudo que eu venho falando, é meio que com uma condensação dos assuntos anteriores que os nossos queridos colegas aqui vêm trazendo, expondo, né, esses temas tanto sobre o evangelho quanto sobre a vida. Então eu queria trazer assim, alinhavar algumas coisas aqui pra gente ampliar, né, o nosso estado de reflexão, que na verdade deveria ser diário, constante, né, uma vigilância constante, e eu tento sempre trazer essa proposta da reflexão minuto a minuto, né, sem obviamente nenhum caráter excessivo, nenhum caráter adoecido, mas muito no sentido da gente agir de forma sentida, agir de forma
pensada, racional, e não naquele famoso automático, né, que eu sempre falo. Eu agradeço muito aqui, Anne, o convite, né, e é muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Tema de hoje: depressão e espiritismo. Antes de entrar especificamente no que eu quero falar, eu vou recapitular o que eu acho que a maioria das pessoas já sabe. E quem não sabe, vou pontuar aqui agora sobre a depressão. Né? Vamos fazer um resumo, um apanhado sobre isso. Depressão é uma doença. Né? Antes que a gente entre na questão da banalização, né? Muitas pessoas banalizam e ainda não conseguem entender, né, que é uma doença, é classificado pelo Código Internacional de Doenças e é uma doença extremamente séria, tanto quanto quaisquer outras doenças físicas, né, que sejam consideradas mais graves, enfim. É tão grave quanto. É uma doença bastante limitante, é uma doença também física, né? Não é uma doença só da esfera psíquica, como muitas pessoas costumam acreditar. E é fundamental que a gente lute pelo esclarecimento para que as pessoas não aumentem o sofrimento daqueles que passam por um quadro depressivo, né? Que passam por esse diagnóstico. Então vamos lá. É uma doença psíquica, sim. E é também uma doença biológica, é uma doença também orgânica, que pode partir de questões situacionais, né? A pessoa pode desenvolver um quadro depressivo a partir de vivências, de traumas, do momento em que ela esteja passando, uma dificuldade financeira, uma perda, né? O luto, o término de um relacionamento, como eu falei, após um acidente, após um parto. Então, algum evento que seja ou muito pesado, ou muito difícil de processar, elaborar, pode gerar uma depressão, sem que necessariamente ela tenha uma predisposição para isso, né? Uma predisposição biológica. Então, qualquer pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, absolutamente qualquer pessoa. Existem, né? Muitas pessoas que falam que não, depressão é frescura, eu não vou desenvolver depressão porque eu me ocupo muito, eu ocupo meu dia, eu não vou desenvolver depressão porque eu tenho fé, né? Eu acredito em Deus, eu tenho Deus no coração, então eu não vou desenvolver depressão. A gente ouve muito esses discursos que precisam ser desconstruídos, né? Qualquer pessoa, uma pessoa de muita fé, uma pessoa de pouca fé, uma pessoa religiosa, uma pessoa não religiosa, enfim, não está ligado a uma condição social. As pessoas, como eu ouço também de uma forma bastante equivocada, falar assim: depressão é doença de rico, pobre não tem tempo para ter depressão. Engano, né? Não tem a ver com a condição social. Não tem a ver com cor, não tem a ver com raça, né? Não tem a ver com gênero. Todos nós estamos suscetíveis a desenvolver um quadro depressivo. E existem também aqueles casos onde você pode desenvolver uma depressão por uma condição química, né? Algo não está funcionando como deveria no seu cérebro. É um resumo bem básico. Pode estar tudo bem na sua vida, você está com sua conta bancária ok, as pessoas ao seu redor estão felizes, você tem tudo para estar feliz, mas você desenvolve aqueles sintomas da desesperança, do desânimo, falta de motivação para a vida, uma tristeza muito constante, sem que tenha uma situação específica que justifique isso. Então, é uma condição mais orgânica, química. Então, existem essas duas possibilidades. E, obviamente, a predisposição que alguém possa ter, né? Ela pode ter uma predisposição que a família já tem uma tendência a desenvolver depressão ou alguma doença mental, né? A depressão é uma doença mental, então não necessariamente se a sua família tem predisposição a desenvolver uma depressão, pode ser qualquer outro tipo de doença, um transtorno de ansiedade, né? Algum outro transtorno qualquer psíquico. Então, as doenças mentais, de um modo geral, elas podem partir de uma condição genética também. Então, existem essas situações que podem levar alguém a desenvolver esse diagnóstico. Como tratar a depressão? Geralmente através de psicoterapia,
Por que a psicoterapia sempre vai ser uma opção e uma necessidade para tratar o quadro depressivo? Porque primeiro você tem que aprender a lidar com ela. E a depressão ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo ao teu redor, como você está processando esses sintomas e como você está lidando com eles na sua vida. E, obviamente, uma forma de superar, uma forma de encontrar novamente o equilíbrio, encontrar a cura. Pode também ser necessário a ajuda de medicamento, né? O tratamento com psicofármacos, que geralmente é administrado por psiquiatras. Pode ter alguma outra especialidade médica também, mas o ideal é que seja tratado por um especialista, que é o psiquiatra. E em muitos casos é necessário realmente, se faz necessário o uso da medicação, um antidepressivo, algum ansiolítico, mas não necessariamente. Podem ter casos de pessoas que que vão fazer o tratamento com a psicoterapia, não vão precisar de remédio. Isso vai depender do nível, né? Existem níveis de depressão mais leves, mais moderados, outros mais severos. Então, tudo vai ser avaliado ali em conjunto com o profissional, né? Tanto o profissional da psicologia quanto da psiquiatria. E às vezes podem entrar outros profissionais também envolvidos aí na saúde mental. Às vezes um terapeuta ocupacional, dependendo da instituição, assistente social, é uma equipe, né, multiprofissional que vai auxiliar aquele paciente. Então, depende do caso. Sintomas comuns. Toda pessoa com depressão, geralmente ela sente um vazio muito grande, a angústia é muito comum no estado depressivo, a tristeza, sendo que a gente tem que tomar muito cuidado para não estigmatizar, para não rotular o paciente depressivo, entendendo o seguinte: o paciente que está com depressão, ele não pode rir, ele não pode contar uma piada, ele não pode sair à noite, ele não pode fazer coisas que uma pessoa dita saudável, né, faria. Engano. Uma pessoa que está com diagnóstico de depressão, ela pode estar andando, trabalhando com você, andando na rua, você olhar para ela e não identificar isso pela expressão dela e ainda assim ela estar com quadro depressivo. Então a gente tem que tomar cuidado com os rótulos. Nós, na verdade, temos, né, ainda um hábito muito atrasado, né, ainda muito imperfeito, que é do julgamento, nós como seres humanos. Então, quem é leigo tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar de querer fazer um diagnóstico, dar uma sentença, dizer que a pessoa, ela está com frescura, ele só tem depressão, ou ela só tem depressão para trabalhar. Na verdade, para sair, para ir a uma festa, e às vezes é uma situação muito pontual, né? A pessoa que de fato, eu não estou falando de quem simula depressão, eu estou falando realmente de quem tem o diagnóstico de depressão. Essa pessoa, ela pode sim estar trabalhando, ela pode estar indo a uma festa, uma reunião familiar, e ainda assim estar completamente em sofrimento internamente, psiquicamente. Então a gente não pode julgar. Existem aquelas que vão aparentar essa tristeza, que vão aparentar essa prostração, esse desânimo, e aí você vai ver, né, de forma muito clara que ela está num quadro depressivo. Alguns não se levantam da cama, ficam num quarto escuro, não socializam. Existem as pessoas que vão demonstrar isso, e existem aquelas que vão estar levando uma vida quase que normal, né? Pelo menos vão atender as demandas da vida, sendo que internamente elas estão com essa mesma desesperança, estão com esse sentimento de muita desmotivação, de muita tristeza, de muita apatia pela vida. E não quer dizer que uma sofra mais do que a outra. Isso vai depender de vários fatores. Vai depender da personalidade de cada um, vai depender do que está ao redor, vai depender das necessidades ou não. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de reagir, mas ainda assim ela não consegue. Então a gente tem que tomar o cuidado e ter a sensibilidade de não ficar comparando, nem mensurando, né? Não, o fulano tá com uma depressão muito mais grave porque ele não levanta da cama, ele não toma banho, ele não se alimenta. Então é tudo muito relativo e a gente tem que tomar esse cuidado. Não nos cabe julgar, não nos cabe, enquanto. Tô falando do ser humano de um modo geral, né? Querer fazer o diagnóstico do profissional. Não somos nós quem vamos dizer, né? Então, assim, antes da gente
conseguir, para a gente poder ajudar, antes da gente querer ajudar, a gente precisa entender. E a partir do momento que a gente entende, é o nosso papel ser facilitador e passar adiante aquela informação correta. E não ficar reproduzindo, né, falas equivocadas, falas do senso comum, reproduzindo estereótipos que causam tanto sofrimento. As pessoas não são iguais, né? Nós vivemos situações parecidas, mas nos desenvolvemos de forma diferente. Eu vivo uma situação, cada um de vocês pode viver a mesma situação que eu vivo e nós vamos ter reações diferentes, vamos ter percepções diferentes, vamos ter interpretações diferentes. Então, entendendo o que é depressão, como se desenvolve, antes até de eu continuar, deixa eu perguntar aqui para vocês. Alguém tem mais, assim, alguma dúvida? Eu tentei trazer um resuminho aqui, falando do que é a depressão, como trata, os sintomas, basicamente. Alguém quer saber mais alguma coisa antes de eu dar continuidade? Deixa eu só ver aqui os comentários. A Sulaine está dizendo boa noite, aceitar que precisa de ajuda. De ajuda e tratamento faz parte da cura. Sim, aceitar que precisa de ajuda e tratamento é fundamental, né? Ter a aceitação. Bom, eu vou seguindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, pode fazer, que o importante aqui é a gente conseguir esclarecer. Então, foi feito o diagnóstico da depressão. O que eu preciso fazer? O mundo acabou? Depressão tem cura? Tem tratamento, né? Tem cura. Mas pode acontecer de ter uma recidiva, de ter uma recaída? Pode, né? Ao longo da vida, nós estamos realmente suscetíveis a tudo. Mas sim, tem cura, tem tratamento. Depende muito também de uma série de fatores, como eu falei, químicos, né, biológicos, situacionais. Depende muito da personalidade, do quanto vai haver ali o investimento do paciente naquele tratamento, né, do indivíduo que está sofrendo com a doença, o quanto ele vai se trabalhar, o quanto ele vai se permitir realizar esse tratamento de forma adequada. Então, assim, é super possível tratar e ter cura, sim. Existem tipos de depressão que são consideradas crônicas? Sim, existem. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque é uma questão mais técnica, mas existem. Para todo tipo de depressão, é necessário que haja o investimento de um tratamento, né? Um tratamento psicológico. Você dificilmente, tem gente que fala assim, mas eu saí da depressão sozinho, eu não precisei de remédio, eu não precisei de terapia. Cada um atribui alguma coisa. Pode acontecer também. Mas é a mesma chance de você sair de algum outro tipo de doença, por exemplo, sem tratar, né? Usando seus próprios métodos, se automedicando, pode acontecer. Eu não recomendo, porque por mais que você melhore do sintoma da depressão, será que você entendeu o que te levou àquele estado depressivo? O que te levou àquele diagnóstico? As recaídas podem acabar sendo mais severas se você não conseguir, num primeiro momento, processar bem, né, elaborar bem aquilo que você vivenciou? Podem. Então, eu sempre recomendo o tratamento para que tudo seja feito da forma adequada, né, da forma mais saudável possível. E aí, dentro do diagnóstico da depressão, entendi que estou com depressão ou que alguém está com depressão. O que eu vou fazer? Seguindo aqui a fala da Solaine, né, reforçando a fala dela, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Como qualquer outra coisa. Eu vou descobrir que eu tenho uma doença. Ninguém quer estar doente, né? A gente quer estar saudável. A questão é o que a gente faz para se manter saudável, né? Ou para não adoecer. Entendi? Eu vou trabalhar a minha aceitação. A aceitação é o mesmo que se acomodar? É o mesmo que se entregar? Não. Evidentemente não. É aceitar para tratar, é aceitar para buscar ajuda e não se colocar na condição de vítima. E lidar com a dificuldade de ser uma doença que está muito no campo do subjetivo, embora seja também algo físico, algo concreto, mas não aparece, né? Se você está com uma doença que tem uma lesão, ou que tem um inchaço, né? Que tem algum tipo de
algum tipo de chaga, né? Algum tipo de ferimento, de vermelhidão, você consegue falar assim: ah, tá, eu tô vendo, essa pessoa tá doente. Agora, a depressão, você olha pra pessoa, se ela não tiver com uma expressão, uma cara de tristeza, uma postura de tristeza, você não consegue compreender, acessar aquilo que você não vê. Fica muito no campo ali da empatia, né? No campo da compreensão. E é a mesma coisa com quem está com depressão. As pessoas demoram a aceitar, elas não conseguem entender por que elas estão naquele lugar. E isso dificulta esse processo, esse tratamento. Então, uma vez diagnosticada a depressão, o primeiro passo, aceitar e tratar. Não tem outra opção. A outra opção que existe, né, através do livre-arbítrio, é você se entregar. Né? Você se entregar à doença como qualquer outra, e aí você vai estar se autodestruindo. Você vai estar fazendo mal a você mesmo. Então, a partir do momento que você aceitou e tratou, você vai seguir a sua vida de acordo, entendendo o que aquilo ali quer dizer para você. Só que eu não queria me ater muito nessa questão da depressão em si, porque assim, como a depressão é uma doença, e aí a gente já sabe que ela tem que tratar com a psicoterapia e com o medicamento, não tem mais muito que a gente possa fazer. Aí eu quero falar sobre, na verdade, os estados depressivos. Eu quero falar sobre as situações que favorecem os episódios da depressão e não necessariamente só o diagnóstico, porque a gente tem um monte de gente. A depressão é uma doença assim que infelizmente afeta o mundo todo e que ela vem crescendo cada vez mais, assim como os transtornos ansiosos. Isso é um fato. Mas existem aquelas pessoas que não têm o diagnóstico específico da depressão, que assim não fecham todos os sintomas para você poder definir que ela está com depressão, mas existem muitas outras em estado depressivo. Ou seja, você está fazendo os episódios isolados da depressão e que leva, você vai carregando isso ao longo da sua vida com o mesmo sofrimento do que se você estivesse com um quadro realmente depressivo. Do diagnóstico depressão, entendo. Eu tô falando de diagnóstico aqui numa ponta e do outro lado eu tô falando de sintomas, episódios depressivos, comportamentos depressivos. E não necessariamente você está em depressão. E é isso que preocupa, porque a chance de você desenvolver a depressão diagnóstico lá, constando no Código lá Internacional de Doenças, é muito grande, porque você vem cultivando esse estado depressivo, esses comportamentos depressivos, os pensamentos depressivos, e uma hora, né, você vai achar o que você está procurando. Porque quem cultiva pensamentos autodestrutivos, pessimistas, adoecidos, vai acabar encontrando um adoecimento psíquico. Pode ser físico também, né, através da psicossomática, mas aqui a gente está falando de voltado mais para o mental. Deixa eu ver aqui. Solane está falando quando e como a espiritualidade pode nos ajudar no processo depressivo. Tá, vou falar sobre isso. E a Anne está falando o hipotireoidismo mexe muito com o meu emocional. É interessante. Solane, eu já vou falar sobre a sua pergunta, tá? Agora, falando aqui da Anne, um esclarecimento. Existem muitas pessoas, existe a depressão, né? Diagnóstico lá, como eu expliquei aqui até agora, e existem doenças físicas que acabam desencadeando sintomas psíquicos que se confundem muito com a depressão, né? A Anne está citando aqui o hipotireoidismo e existem outras doenças, né? Por exemplo, doenças que mexem com a parte hormonal, feminina ou masculina, podem também trazer episódios depressivos, né? Por exemplo, a vitamina D baixa, né? A gente observa que a maioria dos pacientes com a vitamina D baixa acaba ficando mais desanimado, com o humor mais deprimido. Então, dependendo de como esteja o funcionamento do seu corpo, é uma máquina muito perfeita, né? Mente e corpo. Dependendo de como esteja o funcionamento do seu corpo, pode ser que você tenha sintomas que se confundam com um quadro depressivo, né? O hipotireoidismo é muito comum, aparece muito caso no consultório de pessoas com hipotireoidismo e às vezes confundindo com a depressão. Então, assim, pode levar a um estado depressivo, mas você tem que tratar, além da depressão, a doença física também, no caso aí
do hipotireoidismo que a Anne tá citando. Então é importante a gente se olhar como um todo, não adianta cuidar só da mente e esquecer do corpo, né? Você tem que estar globalmente saudável. Então vamos lá, vamos falar desses estados depressivos. O que leva uma pessoa a manter na vida os estados depressivos? Um é o pensamento negativo, né? Aquela pessoa que acha que sempre vai dar tudo errado, que tá tudo muito ruim, que se nutre das coisas negativas, né? Eu já falei aqui, não sei se foi na última palestra, enfim. Do que você anda se nutrindo, né? Fisicamente, espiritualmente, psiquicamente. Como que você vive o seu dia a dia, né? Ao que você dá mais atenção? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que desperta mais o teu interesse? Isso, o teu tipo de interesse naquele dia, tirando as obrigações, porque tem aquilo que a gente faz por obrigação, porque é o nosso compromisso, seja de trabalho, seja com a casa, seja com alguém, enfim. E aí a gente vai fazendo isso porque tem que fazer, porque não pode fugir disso, né? Ou pelo menos a maioria que entende que não pode fugir dos compromissos. Agora, fora aquilo que você não pode deixar de fazer pelo teu compromisso, pela sua obrigação, qual é o teu interesse? O que você busca nas redes sociais? O que você busca no noticiário da TV ou qualquer outro programa de TV? O que você busca quando você vai conversar com as pessoas? Que tipo de assunto te desperta mais interesse? São coisas construtivas ou são coisas que só alimentam esse nosso lado mais desesperançoso, o nosso lado mais desanimador? Todo mundo tem o seu lado de desânimo, que é aquele lado que precisa de motivação, que a gente tem que estar sempre alimentando. Todo mundo tem. Todo mundo tem um dia que não está muito bem, todo mundo tem um dia que está com mais preguiça. E aí vai cedendo a isso, aquele dia pouco produtivo em todos os sentidos, né? Físico e também psíquico, todos nós temos. E aí a gente escolhe o que a gente vai alimentar, né? Se é o lado do ânimo ou se é o lado do desânimo. É o lado da preguiça, da entrega, daquilo que não tem reflexão. Se você já não acordou e você já não está naturalmente com o teu humor legal, pensando positivo, querendo viver bem aquele dia, você precisa investir mais de você nesse dia. Porque você já viu que você acordou e não está muito bem. Você tem que se identificar. Você tem que se compreender. É desde a hora que você acorda. Qual o primeiro pensamento que você tem quando você acorda? Às vezes eu pergunto isso no consultório e as pessoas ficam assim, o que eu penso? Não sei, eu levanto, vou escovar os dentes, tomar café, ou então eu penso que eu tenho que trabalhar, ou então eu penso que eu queria ficar mais tempo aqui na cama. O primeiro pensamento que você tem quando você desperta, quando você acorda, ele diz muito do teu estado emocional. Ele diz muito de como está a sua saúde mental. Ele diz muito sobre quem é você, no sentido de quem você está construindo em você. Aquele primeiro pensamento que você tem. Eu tenho um pensamento de gratidão. Não, eu não penso nada. Eu já ligo automático. Quando eu vejo, já estou fazendo tudo. Qual é o teu posicionamento? E aí, se você consegue, logo no início desse dia, organizar o teu plano mental, tipo, peraí, como é que eu acordei? Hoje eu acordei, eu tô mais cansada. Hoje eu acordei sem muita disposição para viver esse dia. Eu já identifiquei isso. E aí, a partir do momento que eu identificar, eu vou buscar uma forma de me animar. Eu vou buscar uma forma de ter motivação para o meu dia. Mas para eu saber qual é essa motivação, eu tenho que minimamente me conhecer. Saber o que funciona para mim, o que potencializa o meu ânimo, o meu humor ou o meu desânimo. Se eu vou começar o dia nesse famoso automático, né, que eu tanto falo, que eu fico tentando combater para a gente não viver no automático, que é o que a gente faz mais facilmente, né, a gente faz sem perceber, porque é automático, eu liguei aquele botãozinho e não estou vendo nada. E eu fico combatendo isso porque a gente tem uma vida para ser vivida, a gente tem uma existência inteira, cheia de acontecimentos, a gente tem uma existência inteira cheia de expiações, cheia de débitos.
e ao mesmo tempo cheia de oportunidades. É como se todos nós aqui, tivéssemos uma dívida com um banco, por exemplo, né, ou uma dívida com uma pessoa, e recebêssemos um enorme crédito para administrar essa dívida. A gente já ganha o crédito de estar aqui, né, de ter essa oportunidade. Então a gente não pode desperdiçar vivendo no automático. Cada pessoa que a gente encontra é uma oportunidade de se melhorar, independente do que essa pessoa represente na nossa vida hoje ou numa existência pretérita. Essa existência, para todos nós, quer dizer, cada existência, né, para todos nós, é uma folha em branco. Para a gente tentar corrigir, para a gente fazer, para a gente passar limpo, né? De uma forma mais clara, de uma forma mais consciente. Então, se eu já começo o meu dia com o entendimento de que eu não preciso refletir, de que eu vou alimentar as coisas que eu sei que me colocam para baixo. Eu vou dar um exemplo. Comigo, quando eu acordo e eu vejo que eu tô desanimada, que eu não tô muito motivada para viver aquele dia, eu sei que eu funciono com música. E eu gosto muito dessas músicas reflexivas, né, com uma temática assim de fé. Eu gosto muito de ouvir as músicas espíritas ou religiosas de um modo geral. E eu sei que isso me faz bem. Eu sei que isso me restaura. Então eu coloco. Eu acordei, se eu perceber que eu não tô muito legal, eu já ligo no meu celular, coloco aqui a minha playlist das minhas musiquinhas, né? Eu falo que a minha playlist da fé, é o tema da minha playlist, eu vou lá e coloco, e aquilo ali pra mim já faz uma diferença enorme. Eu, Bruna, sei que funciono. É uma das formas que me ajuda muito a melhorar o humor, melhorar a energia, melhorar a vibração. Então eu já começo a fazer as coisas com música, vou trabalhar ouvindo música no carro. Então eu já entendi que é o que funciona pra mim. Se nesse dia que eu tô desanimada, eu ficar naqueles famosos 5 minutinhos a mais do despertador, eu já sei que isso não funciona pra mim. Eu já sei que aquilo ali vai alimentar uma prostração, vai alimentar um estado que é mais adoecido. Então, cada um de nós precisa entender o que funciona pra gente. Não quer dizer que para todo mundo seja igual. Cada um vai ter aí o seu mecanismo, cada um aí vai ter a sua forma de encontrar esse bem-estar. Mas isso foi através de experimentações, né? Através de reflexão, de autoconhecimento, para eu entender o que serve para mim, o que não serve. Outra coisa, eu sei que se de manhã cedo eu já começar a olhar o WhatsApp, né? Que já começa aquela ferveção, que também para mim não vai funcionar se eu não estiver bem, porque eu vou me sentir pressionada, porque eu vou me sentir ansiosa. Então eu já sei que isso eu não devo fazer. E a gente, quando não reflete, você vai fazendo. Porque geralmente a gente faz isso, né? Eu, quando trabalho, eu quero ver se tem algum aviso, né, lá do consultório, se algum paciente desmarcou, se tem alguma coisa importante, a tendência é que a gente já acorde e já vai olhando lá a rede social, já vai olhando WhatsApp mesmo. Só que será que isso sempre vai te fazer bem? Será que todos os dias tem que ser iguais? A gente já tem uma rotina que muitas vezes é cansativa, é exaustiva. Então, se a gente, nessa rotina, começar a fazer tudo de forma mecânica, vai adoecer, vai começar a perder a satisfação, vai perder o prazer, a vida vai ficar triste, vai ficar sem graça, vai ficar sem cor. Então, todos os dias eu preciso colocar algum elemento que vai me fazer sentir melhor, algum elemento que vai mudar a ordem dos acontecimentos, né? Para que eu não tenha essa sensação de todo dia tudo igual, de que nada muda, mudam os problemas. Mas eu posso viver uma vida baseado das mudanças serem os problemas que não são meus, que não dependem de mim? Fora os problemas que eu crio. Porque a gente cria problema. A gente cria problema. Gente, como a gente cria problema? E aí eu vou dizer assim, eu não sei se eu tô num lugar até clichê de falar isso, né? Não é que a vida seja tão difícil. A gente é que faz a vida ser difícil. A gente já começa complicando as coisas, né? A gente já começa dificultando as coisas, não apurando a escuta. Uma das coisas que faz a nossa vida ser difícil, um dos problemas que a gente cria, porque como eu falei, existem os problemas que já são alheios à nossa vontade, que surgem, todo mundo tem problema. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém. Existe a vida que a gente aparenta e existe a vida que a gente tem. Então, a vida que a gente tem, real, é imperfeita como nós somos.
Porque a nossa vida é o reflexo de quem somos. Então, todo mundo tem problema que é alheio à nossa vontade. Agora, além desses, tem aqueles que a gente cria. Uma forma da gente criar problema, por exemplo, é ficar se comparando. É uma fonte inesgotável de criação de problema, é a gente ficar se comparando com o outro, se preocupando com o que o outro vai pensar, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro fez e eu não fiz, que o outro é assim e eu sou assado. A vida é diversa, as pessoas são diferentes. Como eu falei lá no início, as pessoas reagem à vida de forma diferente. E não é caridoso nem conosco, nem com o outro ficar se comparando. Então, é um exemplo do problema que a gente cria pra gente. É um exemplo de coisa que a gente faz contra a gente. É um exemplo. Tem vários outros, várias formas da gente criar problema pra gente. A própria procrastinação é uma outra forma de criar problema. Você já tem 10 coisas para fazer, aí você vai deixando para depois. Aí vão juntar 20 coisas, vão juntar 30 coisas. E aí depois você está esgotado, você está cansado, está desgastado. Então existem várias formas da gente atrair problema para nossa vida. O julgamento, se ocupar da vida alheia. Ah, mas é tão óbvio, né? Cada um cuida da sua vida, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Em vez de você estar focado em tudo aquilo que você tem que cuidar, que resgatar, que trabalhar, que melhorar, que evoluir, você está lá preocupado no problema do outro. Você está preocupado que o outro não está fazendo alguma coisa. Você está preocupado com a sexualidade do outro. Você está preocupado com a cor que o outro escolhe. Está preocupado com o erro, enfim. Olha para você. A gente se olhar no espelho, gente, já tá de bom tamanho pra gente se ocupar com o problema. Se olha no espelho, toda vez, carrega um espelhinho com você na sua bolsa, no seu bolso, um espelhinho bem pequenininho. Quando você começar a olhar pro outro, começar a se preocupar demais com a vida do outro, pega o espelhinho e olha. Na mesma hora, instantâneo, olha o espelhinho e aí você vai falar, tô perdendo tempo. Porque a gente pode olhar pro outro para auxiliar quando solicitado. Ou, obviamente, né, você viu que o outro está necessitando de ajuda, você, pela empatia, né, pela solidariedade, você vai se oferecer, você vai em direção ao outro. Mas fazer pelo outro você não pode. Assim como o outro não pode fazer por você. Caminhar o teu passo, caminhar na tua estrada, só você. E isso adoece. Isso é um estado depressivo, quando você vive fora de você. Será que nós vivemos dentro de nós desde a hora que acordamos? Qual é a ilusão que a gente cria para o nosso dia? Qual é a tua ilusão? Para pensar agora. Qual é a tua ilusão? Como que a pessoa não vai ter um comportamento depressivo? Como ela não vai desenvolver uma doença mental? Como ela não vai fragmentar a saúde emocional se ela vive de ilusão, se ela vive fantasiando a realidade? Só que uma hora a realidade vem. Por quê? Na infinita misericórdia, né, de Deus, a espiritualidade está sempre dando aquele jeitinho de mostrar quando a gente está desviando. Epa, volta aqui. Você está saindo do teu caminho e é a hora que a gente se depara com a nossa verdade, com a nossa realidade. Só que você está vivendo de ilusão, está vivendo na fantasia. E aí? Se você está vivendo na fantasia, aquela realidade vai gerar você vai ter uma dificuldade de trabalhar a sua aceitação, que você não vai se reconhecer. E aí, entrando na pergunta que a Sulaine fez, a espiritualidade, ela está nos auxiliando a todo instante. Bruna, quando que a espiritualidade me auxilia, me ajuda? A todo instante. Daí a dizer que eu percebo já uma outra história. Entre a gente perceber e realmente a coisa está acontecendo, existe uma distância. A espiritualidade, os amigos de luz, os nossos mentores, eles estão a todo instante disponíveis, abertos a nos auxiliar. Só que nós
dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso orgulho, dentro do nosso ego. O que a gente faz? Tapa os olhos, se aliena, finge que não está vendo e vai pensando, depois eu vou ter outra chance. Amanhã é outro dia, amanhã eu penso nisso. E aí, nesse pensamento, onde você está se alienando, onde você está fingindo que não está vendo, onde você está alimentando a fantasia, você está sintonizando com alguma espiritualidade. Se você fechou os olhos para aquela que quer te ajudar, o que você está abraçando? E aí é cada um com a sua reflexão. Nós funcionamos como um radinho que tem as ondinhas que vão sendo sintonizadas naqueles canais, na estação A, B ou C. O que o seu radinho está sintonizando? Isso acontece no estado depressivo. A própria literatura espírita mostra pra gente que os pacientes em estado depressivo, pela própria sintonia do padrão mental, eles acabam atraindo uma espiritualidade que também necessita de ajuda, compatível com aquele estado emocional do encarnado. Então, o que você está sintonizando? Mas então todo depressivo vai sintonizar com uma zona umbralina ou com espíritos, né, que necessitam de luz? Sim, dependendo do padrão mental que alimentem, sim. Mas o fato de você buscar ajuda, o fato de você estar aberto a essa ajuda e ter aceitação do seu problema, vai fortalecer essa espiritualidade que te ampara, que te auxilia, que te cura. Ou que te auxilia no processo de cura. Quem vai encontrar a cura é você. Então é uma escolha. É uma escolha. Que padrão mental você está alimentando? Que estação o seu radinho está sintonizando? Bruna, mas aí você não está falando dos casos de uma pessoa que está obsediada. Pessoa que está obsediada, coitado, olha lá. Ele está sendo vampirizado, ele está sendo influenciado, ele está sendo intuído negativamente. Está, no caso de obsessão, sim. Que existe, a gente sabe da obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, tem todo tipo de obsessão. De encarnado para encarnado, que a gente quase não dá importância, tem, aos montes. Mas isso também é escolha. Isso também é escolha. A gente tem um livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio e a gente conta com a misericórdia infinita de Deus. O que tem mais poder que Deus? O que tem mais poder que Deus? Para a gente dizer que uma obsessão pode ser mais forte do que o nosso querer, do que o nosso desejo de melhora, tudo é escolha. Eu tô me sentindo mal, eu tô com maus pensamentos. Vai fazer prece. Vai buscar uma literatura mais edificante, vai à casa espírita, vai assistir palestra. Isso é um recurso, mais uma vez eu vou me colocar aqui, pessoalmente. Quando eu percebo que eu estou fragilizada emocionalmente, que eu acho que de alguma forma minha fé está vacilante, a primeira coisa que eu faço, evangelho. Eu recorro ao evangelho com mais frequência do que o normal. Eu recorro à palestra espírita, funciona muito para mim. Tem um monte de perfil que eu sigo. Aquilo funciona muito para mim. Então é uma outra coisa que eu sei que me ajuda. A casa espírita. Então a gente tem que descobrir. Não adianta você se acomodar, se vitimizar. A vitimização é uma outra fonte inesgotável de criação de problema. Porque, gente, para pensar que lugar falsamente maravilhoso é o lugar da vítima. Vítima não precisa fazer nada, vítima. Precisa lutar por alguma coisa? Não, é vítima. É vítima da sociedade, é vítima da vida, é vítima do pai, é vítima da mãe, é vítima do chefe que persegue, é vítima do colega. Coitado, vítima, vítima é vítima. Não tem que fazer nada. Lê do engano. Não queira estar no lugar de vítima, porque você vai estar só atraindo o problema. Você vai estar enviando a mensagem, você vai estar potencializando tudo aquilo que é negativo em você. Toda a tua estagnação.
Então é um lugar extremamente ilusório para se estar. Existe o lugar de vítima real, mas existe também o lugar de reagir ao que te aconteceu. Existe o que te acontece e existe como você lida com o que te acontece. Num primeiro momento, você pode se identificar como vítima de uma situação. Pode, existe a vítima. Mas você não pode permanecer nesse lugar. Não pode. E acontece muitas vezes, né, do paciente em depressão entrar nesse lugar de vítima, porque ele não consegue fazer nada. Aí é o comodismo dentro da doença. É diferente da aceitação que vai fazer você tratar. Tá ficando claro, gente? Tá dando para entender? Que às vezes eu vou me empolgando, vou trazendo, né, um monte de informação. Enquanto vocês pensam aí se está claro, deixa eu olhar aqui, porque eu perdi algumas coisas que vocês escreveram. Ah, tá ficando claro, então tá bom. Ok. Então a gente precisa tomar cuidado realmente para não entrar nesse lugar de vítima, que é uma fonte inesgotável de problema, como eu falei. Nunca, sempre é escolha, sempre é escolha. Bruna, em todas as vezes é escolha? É. Mas e quando me acontece um problema que eu não escolhi, que alguém me causou, que a vida me apresentou de alguma forma? É escolha, como você vai se posicionar diante dele. É. A gente sempre tem a opção de fazer isso, cruzar os braços, e a gente tem a opção de falar assim: não, eu posso sair disso, eu posso melhorar. Sozinha eu consigo? Não, não consigo sozinha. Identifiquei aqui que eu não consigo sozinha. Eu vou buscar ajuda. Vou buscar ajuda profissional, espiritual. Aí você vai fazer uma análise da sua situação e entender do que você precisa. Mas a gente sempre tem a opção. Sempre, sempre tem a opção. E a gente não pode desperdiçar essa opção do livre-arbítrio. A opção de fazer alguma coisa por nós. A opção de não alimentar um estado depressivo. Porque, como eu falei, gente, a depressão é isso. É uma doença muito difícil, né, de se vivenciar, como qualquer doença. Mas algumas têm características mais sofridas, né, características que te limitam mais. A depressão é uma delas. Mas tem o tratamento, você vai buscar o tratamento. Mas e os comportamentos depressivos fora de um diagnóstico de depressão? Esses passam muitas vezes de forma imperceptível, porque falta autoconhecimento, porque falta reflexão sobre si mesmo, porque falta esse de manhãzinha quando você acorda, abre o olho, desperta, que dia é hoje? Sexta-feira. O celular despertou, eu tenho que trabalhar. Não importa o que você vai fazer, programa o teu dia mentalmente. Programa o teu estado mental. Todos nós podemos fazer isso. Se a gente já de manhã começar a se organizar e pensar assim, bom, primeira regrinha, vou viver o só por hoje. Isso já ajuda muito. Só por hoje. Porque tudo que você tem é hoje. Mas você já acorda, abre o olho e já tá pensando como é que vai ser amanhã, como é que vai ser semana que vem. Você nem viveu hoje. Olha a ilusão aí. A ilusão. A ilusão. A fantasia é querer sair da realidade, porque o que eu tenho para viver é hoje. Só que em vez de encarar o hoje, eu vou pensar na semana que vem, eu vou pensar no ano que vem, eu vou pensar nas eleições. Até tem que pensar, até não tem que pensar nas eleições, mas não agora, não nesse instante. Hoje, o que eu tenho para fazer hoje? Nas ações mínimas do meu dia, no pequeno. Se eu já faço isso, já me organizo, eu evito um monte de problema, porque eu acordo e penso, bom, tá, só por hoje. Então, só por hoje eu vou fazer o meu dia ser o melhor possível. Como? Como? Não aceitando provocação. Entendendo que o que as pessoas me trazem
A reação das pessoas para comigo tem muito mais a ver com elas do que comigo. Isso já evita um monte de coisa, já evita complexo, já evita sentimento de rejeição, isso já evita raiva, evita mágoa. É o famoso não levar para o coração. Não leva para o coração. Já acorda e se programa. Eu não vou levar para o coração. Porque a maioria das pessoas está despejando lixo. Aquilo que está insuportável nelas, aquilo que está doído, aquilo que está difícil, elas têm que colocar para fora. E como está todo mundo meio desorganizado, né? A vida, ela tá assim, em desequilíbrio em muitos âmbitos. Tá todo mundo tendo necessidade de jogar para fora o seu lixo. E aí vira uma confusão, porque todo mundo, cada um querendo despejar o seu lixo e um entendendo que tá jogando pro outro, e não é. É só o lixo que você tá querendo jogar fora. Não cata o lixo do outro. Deixa lá, vai ser reciclado. É só uma necessidade. Ah, mas eu não sou obrigada a ouvir determinadas coisas. Você pode escutar e não ouvir. Tá escutando palavras. Não pega para você aquele sentido, não vira uma esponja que absorve tudo. Cria um filtro. Isso que eu estou ouvindo dessa pessoa é produtivo? Não, não é produtivo, não vou guardar. Isso que eu estou ouvindo dessa pessoa, em que momento essa pessoa está? Quem é essa pessoa para mim? A fala dela é relevante? Não, não é. Então também não vou guardar. Você vai programando. E aí, nisso você está vivendo. Você está fazendo o seu dia acontecer de forma programada, de forma raciocinada. Gente, deixa eu tentar aqui. Eu não estou conseguindo ler direito o que estão escrevendo. O que está acontecendo? Ah, o Theo colocou aqui, vigiar sua ambiência. Sim, é vigiar o que está acontecendo com você e o que está ao teu redor. Porque entendendo, ampliando a tua percepção do que está ao teu redor, você consegue saber o que vem para você e o que é só do outro. Isso já facilita e evita um monte de problema. Aí a Claudinha está falando aqui, autoconhecimento, sempre. Gente, autoconhecimento sempre. Está respirando, está trabalhando o autoconhecimento. Não é assim, né, que as pessoas fazem, mas é assim que deve ser. É constante. Até o último suspiro nessa existência, seguiu como espírito, né? Lá na espiritualidade, autoconhecimento. Então ele é sempre. Bruna, autoconhecimento é uma opção? Não. É a opção, na verdade. Não tem outro jeito. E se você não escolher se conhecer agora, você vai lá na frente. Não tem jeito. Então é isso. Na verdade, não é a opção. Autoconhecimento é a condição. Ponto. Sulaine tá falando, Deus te abençoe sempre, você sabe falar de forma clara. Ah, obrigada. Obrigada, Sulaine. Gente, eu não sei, que horas são? Acabou o tempo? Eu não sei. Deixa eu olhar aqui. Acabou. Desculpa, gente. Passei aqui Acabei ultrapassando o tempo. Enfim, eu vou encerrar, né? Se deixasse, eu ia ficar aqui mais 1 hora falando pra vocês. Então, vamos fechar aqui. Vamos resumir pra gente condensar. Estados depressivos. É isso que a gente tem que se preocupar. De todo mundo que está aqui, ou de todas as pessoas que vão ter oportunidade de assistir aqui esse momento, ninguém que vai assistir pode estar com quadro depressivo diagnosticado. Pode acontecer de não ter essa pessoa. Ah, então eu não vou me preocupar, essa palestra não é para mim, porque eu não estou com depressão. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, tem no seu dia a dia algum comportamento depressivo. E é isso que a gente tem que ter preocupação. Porque nem todo mundo vai desenvolver um quadro de depressão, mas todos nós passamos por esses episódios e alimentamos esses episódios. Então é tentar colocar na nossa rotina aquilo que a gente sabe que vai funcionar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde física. É através do exame de autoconhecimento que a gente vai entender o que funciona para a gente, que a gente vai entender e não se misturar a nossa emoção com a emoção do que está ao nosso redor. Não confundir a nossa emoção com a emoção do outro.
Isso causa uma série de equívocos, uma série de conflitos entre as pessoas. Então, essa vigilância, da hora que você acordou, programa o teu estado mental, programa a sua consciência para aquele dia. Antes de dormir, reavalia como você se saiu, se você respeitou a sua programação, o que foi mais difícil para você seguir. Ah, foi muito difícil eu ficar focado, não ficar focado no julgamento alheio. Então é isso que você vai corrigir mais no dia seguinte. Então é vigilância constante e sempre estar aberto ao amparo da espiritualidade de luz. Porque o amparo, gente, ele existe a todo instante. Só que a gente muitas vezes vendo aos nossos olhos, né? A gente finge que não está acontecendo nada para não encarar o problema. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo carinho. Vamos seguir firmes aqui nesse propósito de nos fortalecermos aqui, né? Uns aos outros, sempre buscando um caminho, um assunto, uma proposta mais edificante, tá? Deus abençoe a todos, abençoe a noite de vocês, né? Os lares de vocês. E em breve quero estar aqui de novo, contem comigo. E a gente segue aqui nessa página, né? O canal que tanto ajuda a gente, né? Em tantos sentidos. Toda semana tem uma palestra edificante, todo dia tem conteúdos edificantes. Gente, ó, um beijo enorme aí no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.